Tutorial de leitura e exportação de dados de máquina através do software SMS da AgLeader. Primeiramente a gente vai abrir o software, ele demora alguns segundos, e aí na tela inicial dele vai abrir já os dados que já foram carregados anteriormente. Geralmente ele costuma dar essa tela de atualização, no caso aí não apareceu nada, mas pode cancelar porque ele vai pedir conexão com a internet. Nesse ícone é importante porque ele tem um filtro de dados, então aí você pode observar que ele está fazendo um filtro por datas, tá? Então ele vai selecionar todos os dados que estão nesse período de datas. Para desativar o filtro, você clica naquele outro botão, então todos os dados que estão carregados vão aparecer. Nesse ler arquivos é onde a gente vai a opção para ler os dados, aí eu vou escolher essa opção, ler dados de monitor. Confirmo e vou escolher a marca do monitor dos dados que eu desejo importar. No caso do exemplo é um dado de uma colhedora case. Se eu não sei o modelo da colhedora do monitor, eu coloco todos os dados ali, pesquisar por todos os dados, e também marco essa opção pesquisar automaticamente num diretório, porque assim ele vai pesquisar numa árvore inteira de pastas. Então se eu estou numa pasta do nível superior, ele vai procurar dentro de todas as pastas que tiver dentro dos níveis inferiores, ou seja, nas pastas que vão estar dentro dessas pastas raízes, tá? Então, selecionando aí a pasta desejada, e aí ele vai me dar dentro os arquivos. No caso, eu vou escolher uma pasta só, essa pasta CN1, dou OK. Ele vai aparecer os dados disponíveis dentro daquela pasta, confirmo. E aí nessa opção eu posso dar o OK e simplesmente ignorar essas opções, que são opções de marcadores e outros dados coletados. Geralmente costuma demorar um pouco para processar esses dados, tá? É normal o software apresentar essa mensagem que não está respondendo. Então nessa hora precisa ter um pouco de paciência aí e aguardar. De preferência utilizar um computador com capacidade de processamento maior. Aí eu acelerei para a gente ganhar tempo e aí já está mostrando os clientes que eu tenho ali. Então no caso apareceu esse exemplo aí dessa case H, são dados de colheita, tá? Eu seleciono ali, ele vai mostrar alguns dados, mas quando eu clico com o botão direito nele para aparecer, poder ter uma visualização dos dados ou exportar, você pode observar que não existe essa opção de exportar habilitada, tá? No caso desses dados. E você pode observar também que no dado desse cliente, ele não está em negrito o nome. Isso acontece quando a leitura dos dados que a gente faz, os dados não estão completos, ela só tem um registro superficial. Então, ele vai me dar algumas informações dessas operações, mas não vai me dar os dados brutos. Agora, no caso de um cliente onde eu fiz a leitura correta e os dados estão completos, eu posso selecionar um talhão, tá? E também escolher uma das operações. No caso é a colheita, ele já vai me dar uma pré-visualização dos dados embaixo. E se eu clicar com o botão direito, ele vai me dar a opção de exportar esses dados. É o que a gente vai fazer. Na parte de exportação, a gente vai escolher um formato genérico, esse exportar para um formato de arquivo genérico e iniciar a exportação. Lá em cima a gente tem vários formatos de dados, tá? Então é importante escolher o formato correto lá. No caso aí eu escolhi TXT, mas eu vou voltar e vou selecionar o formato correto que eu quero, que seria o shapefile. Então selecionou o formato shapefile, deu um exportar, ele vai abrir a caixa para você escolher um lugar para salvar esses dados, tá? Aí é importante você navegar, escolher uma pasta onde você vai guardar e gerenciar esses dados de máquina, né? Organizar isso direitinho. No meu caso eu vou criar uma pasta nova, nomear, e dentro dessa pasta eu vou dar um nome para o arquivo. No caso aí um nome genérico, só para efeito de exemplo. Dei um salvar, ele vai exportar e é só aguardar e pronto, está feita a conversão para o formato shape.